Olá, queridos, queridas, amados e amadas. Tudo bem com vocês? Aqui quem está falando com vocês hoje de novo, né, professor Matheus Lobac. Vocês já, me conhecem bem aí das aulas que já estão sendo gravadas, então as apresentações já são mais do que dispensáveis. Eu sempre começo toda a aula falando do mesmo jeito, né? Então, de fato, não há mais necessidade, né, disso tudo. Acho que a situação todo mundo já sabe muito bem. Enfim, queridos, hoje a gente vai dar continuidade falando aí, né, todo aquele processo revolucionário, né, em relação aí à Revolução Francesa, né, o último etapa de fato da Revolução, que foi aí a França do Napoleão, né, a França napoleônica, que, né, durou aí em torno de 16 anos, né, a gente teve aí Napoleão entre 1799 e 1815. Então, esse governo napoleônico que serviu principalmente para consolidar na França as instituições burguesas que haviam se colocado no poder durante a Revolução, né? A Revolução que teve inúmeros conflitos de funcionamento, ou seja, aquela Revolução que começou lá com os girondinos, na monarquia constitucional, depois acaba sofrendo uma tomada de poder jacobina na República Francesa, e aquele diretório, né, que não conseguiu dar a tranquilidade política ao qual a França exigia, e aí por isso o próprio diretório acaba sofrendo um golpe e Napoleão Bonaparte chegou ao poder na França em 1799, ainda como um regime de consulado, tá? Então a gente vai falar como é que foi esse governo do Napoleão, como é que houve a consolidação burguesa dentro da França e quais foram as principais transformações que ficaram desse regime, não só para a França, mas para como toda a história da Europa. Antes de mais nada, a nossa data histórica do dia de hoje é dia 21 de maio, tá? O dia 21 de maio de 1904 foi fundada a Federação Internacional de Futebol, a FIFA. Então, para quem gosta de futebol, as nossas regras oficiais, o funcionamento internacional do esporte começou a valer aí a partir de hoje, 21 de maio de 1904, quando foi fundada a FIFA. Pois bem, como a gente estava vendo, Napoleão representou essa consolidação da burguesia europeia dentro da França. E, obviamente, isso se construiu inicialmente de uma forma dividida. Quem era Napoleão Bonaparte? Napoleão ele era francês por meses, né? Como assim francês por meses? Ele nasceu na ilha italiana de Córcega, mas a ilha foi dominada pela França poucos meses antes do Napoleão nascer. Napoleão, que ao contrário do que muita gente divulga, né, não teve a formação mais brilhante de todas, né, apesar de ser um chefe de Estado brilhante. Napoleão se formou em 47º de uma turma de 53 alunos da sua escola militar que ele só conseguiu vaga porque o pai dele era um militar muito influente e conseguiu trocar alguns favores e fazer com que o seu filho estudasse lá. Mas, pois bem, Napoleão conseguiu uma fama muito grande durante a Revolução Francesa, principalmente nas batalhas em que as coligações europeias tentaram, né, invadir a França, e aí por isso ele chegou ao poder através simplesmente da grande influência que ele tinha na população, principalmente por ser um grande vitorioso em batalhas contra os ingleses, né? Os ingleses aí, inimigos históricos dos franceses, então obviamente aquele que vencia os ingleses era uma pessoa pela qual a população costumava ter um apreço, né, muito significativo. E aí, Napoleão Bonaparte chegou ao poder em 1799. O diretório escolhe não só ele, como esses dois aqui, Sieyès e Ducos, para serem os seus auxiliares dentro do novo consulado francês. Então seria feita uma nova constituição, seria feito um novo modelo de governo diferente do diretório, diferente da República Jacobina e diferente da monarquia constitucional. A ideia em si era que você construísse um governo repartido, onde não houvesse abuso de poder e esses três governantes garantissem aí a seguridade, né? Garantissem a segurança das consolidações e da burguesia. Agora, esses próprios
cônsules que chegaram ao poder junto com Napoleão não ficaram muito tempo. Em dezembro daquele mesmo ano eles foram demitidos, dando lugar a outros cônsules. Embora Napoleão nunca se proclamasse como chefe de Estado, era nítido que era ele que tinha a maior influência, era nítido que era ele que era mais importante e que inclusive era muito mais querido pela população. Tanto que em 1802 Napoleão se tornou um cônsul vitalício, né? Ou seja, os outros cônsules poderiam ser demitidos, poderiam ser trocados, menos o baixinho Bonaparte, né? Ele era pequenininho, nem tanto, sim, tinha 1,70 m. Então, Bonaparte aí se torna o cônsul vitalício de toda a França. É interessante a gente entender por que Napoleão, nesse momento desse consulado francês, ele representou uma consolidação da burguesia. Porque ele trouxe uma série de medidas que já eram desejadas pela burguesia há muito tempo. Napoleão aprovou o que a gente chama de Código Civil Napoleônico, que eu estou aí sublinhando para vocês. Sublinhando não, marcando com texto. Esse Código Civil Napoleônico era um novo Código Civil que valeria dentro da França. Inclusive o nome não é esse, né? O nome não é Código Civil Napoleônico, o nome é Código Civil Francês, que ficou conhecido na nossa história como Código Civil Napoleônico, mas que representam uma série de medidas que garantiam direitos antigamente desejados pela burguesia, mas que sofriam ameaças naquela fase final da Revolução. Então, por isso, havia uma garantia da propriedade privada. Lembra que eu falei, embora muita gente defenda a ideia de que os lemas da Revolução Francesa são liberdade, igualdade e fraternidade, houve um momento em que o lema era liberdade, igualdade e propriedade, né? Numa defesa burguesa de dominação do território. E aí, Napoleão acaba estabelecendo as bases de uma nova sociedade dentro da França. Uma sociedade essa que seria patriarcal e, inclusive, até mesmo bem machista, porque Napoleão definiu a submissão dentro desse Código Civil das mulheres ao homem. Então, oficialmente, as mulheres deveriam se submeter ao homem, esse homem que ficou definido como elemento central da família. Isso está no Código Civil, tá na lei. O homem era o elemento central da família e o patrão era o elemento central do trabalho. E aí, esse trabalho que era defendido principalmente pela classe o quê? Burguesa. Então, Napoleão coloca essa figura masculina, patriarcal, como chefe não só do trabalho, como também chefe da sociedade civil, ao ser também o chefe da casa. Ao mesmo tempo, esse Napoleão que tentava dar uma moral para essa sua burguesia industrializada, criou aí a proibição das greves, né? Ficou proibido na França qualquer tipo de manifestação trabalhista, qualquer tipo de manifestação grevista que pudesse atrapalhar o desenvolvimento desse novo tipo de Estado. Então, por isso, né, a gente diz que Napoleão consolidou as instituições burguesas, porque garantiu a propriedade privada, colocou o patrão como elemento central do trabalho, a proibição das greves. Num campo econômico, Napoleão foi muito importante por um incentivo à indústria francesa. Ele começou a incentivar a indústria principalmente através dos investimentos que ele fazia no Banco da França, que ele criou. Então, ele criou o Banco da França para investir nas indústrias que existiam e que poderiam vir a existir dentro da França. Então, Napoleão ele tenta colocar, inclusive, o seu país a par da Inglaterra, né? A Inglaterra que já havia passado já estava na segunda fase quase do seu processo de revolução industrial, já era a nação mais rica e poderosa da Europa. Napoleão olhou para a Inglaterra e falou: putz, eles são mais ricos, eles são mais poderosos porque eles têm indústria. Então, eu preciso industrializar também a França. Então, começou todo esse processo de industrialização através do Banco da França e, obviamente, uma valorização da burguesia, né, tendo aí, obviamente, o trabalho como elemento central da sociedade, afastando o privilégio da nobreza ou o privilégio do próprio clero, né? A nobreza que, inclusive, nesse momento bem enfraquecida. No caso do clero, Napoleão foi importante porque em 1801 ele fez um acordo com a igreja, né, uma concordata, porque ele queria tornar o Estado francês laico. Inclusive, Napoleão fez toda uma reforma no sistema de ensino francês para laicizar esse sistema de ensino. E aí, dentro disso, houve também um novo Código Civil dentro do clero. Nessa concordata, a igreja abria mão das terras que ela queria dentro da França, passariam ao controle do Estado. Ao mesmo tempo, Napoleão
ele decretava a França como um Estado laico, mas olha que interessante, ele mordia, ele assoprava, falava, a França a partir de agora é um Estado laico, mas é um Estado de maioria católica. Então ele admitia que o Estado não funcionaria mais dentro a igreja não funcionaria mais dentro do Estado, os clérigos, né, os padres, os bispos, cardeais e tudo mais, passariam a ser funcionários do Estado francês, o Napoleão pagaria um salário a eles, mas ao mesmo tempo a França ficava declarada como um país de maioria católica. Então haveria uma abertura para a igreja dentro do Estado, embora ela não estivesse mais dentro do Estado. Então a gente consegue perceber um movimento para, né, laicizar a sociedade e deixar ela mais próxima dos interesses burgueses, como o Código Civil Napoleônico deixa bem claro. E é importante também de destacar outra parada que o Napoleão fez muito importante dentro desse sentido todo, foi o afastar as obrigações de cartório da igreja. Então, Napoleão passou a fazer com que existisse casamento civil e cemitérios públicos. Ou seja, aqueles que não eram cristãos ganharam o direito de se casar perante a sociedade, lembrando que só quem casava era a igreja, e ganharam o direito, inclusive, de serem enterrados em cemitérios públicos, porque normalmente nos cemitérios só eram enterrados aqueles que eram cristãos. Então, Napoleão ele cria esses cartórios que passaram a emitir certificados de óbito e passaram a emitir também certidão de casamento. Então, no final das contas, ele laicizou isso, afastou do controle que a igreja tinha. Dessa forma, ele dava mais poder ao Estado francês, esse Estado francês que se construía num novo modelo completamente burguês. Isso tudo Napoleão já fazendo como cônsul, tá? Ele aprovou a Concordato em 1801 como cônsul e ele aprovou o Código Civil Napoleônico também como cônsul. A criação do Banco da França, o incentivo à indústria, todas essas bases sociais napoleônicas foram feitas ainda no seu consulado. Consulado esse que teve uma vida curta, só 5 anos. Em 1804, Napoleão fez um plebiscito popular, consultou a todos e a população votou e decidiu pela nova Constituição Francesa que estabelecia o Império da França. E quem seria coroado imperador seria justamente Napoleão Bonaparte. Então Napoleão ele conseguiu se tornar imperador da França, mas não simplesmente um imperador. Ele foi um imperador eleito. A população escolheu Napoleão como seu imperador. E isso era bem nítido, porque todo mundo, quando escuta isso, sempre pergunta, professor, mas por que aquele esforço todo da Revolução, então, em se fazer república? Porque os monarcas que existiam na França, eles não davam atenção para a burguesia. Porque se você lembrar lá no início da aula de Revolução Francesa, eles não mataram o rei. O rei Luís XVI simplesmente passou de rei da França para rei dos franceses. Ele só morreu porque ele tentou fugir e restabelecer o absolutismo. Foi essa a grande causa da morte dele. Se ele nunca tivesse feito isso, provavelmente ele teria continuado como rei da França. Mas ele decidiu, foi uma decisão e teve uma consequência. Então o problema nunca foi a monarquia. O problema nunca foi a nobreza em si. O problema era a nobreza absolutista, que dava privilégios para o clero e para a própria nobreza, que não trabalhava e sufocava a burguesia. Porque se agora você tiver uma monarquia burguesa, que ao invés de sufocar a burguesia, dá moral para eles, show de bola. É isso que eles querem. E foi isso que Napoleão fez. Em 1804 ele se tornou imperador da França. Inclusive tem a cena, uma das cenas mais sensacionais da história, que é a coroação de Napoleão. Numa demonstração de paz com a igreja, o Papa foi até a França coroar Napoleão. Mas quando ele chegou lá, no ato da coroação, quando ele foi botar a coroa sobre a cabeça de Napoleão, Napoleão levantou, pegou a coroa da mão do Papa e se autocoroou. O que ele quer dizer com esse movimento? Ele está falando, olha só, o respeito, você veio até aqui, a França é um país de maioria católica, a igreja é importante, pipipipopopó, mas quem manda na França sou eu. É esse o recado que Napoleão manda. Eu que mando na França, eu sou o imperador da França, você tem que me respeitar. Então, ele se autocoroa e aí todo mundo, né, toma aquele susto, porque ele domingo de manhã, né, pô, Napoleão meteu a mão na coroa, que isso? E aí ele ainda pega a coroa da sua esposa, Maria Josefina, e coloca também sobre a cabeça dela. Então Napoleão ele faz esse ato mostrando, obviamente, a sua superioridade dentro do Estado francês. O que ele está falando? Quem manda na França sou eu. Eu sou o imperador da França.
eu sou o rei dessa porcaria aqui, vocês têm que me respeitar. E aí, obviamente, ele cria essa sua superioridade lá em 1804, inaugurando o segundo momento da história de Napoleão dentro da França. Esse segundo momento que foi o Império Napoleônico, né, que durou aí entre 1804 e 1815. Né? Durante esse período, Napoleão já consolidado dentro da França, já como imperador, já aí como, né, a pessoa que possuía a maior importância dentro do Império, inclusive já com total apoio da burguesia francesa, já, né, industrializando a França, já trazendo um crescimento econômico muito grande, e crescimento econômico mesmo, tá? Napoleão trouxe consigo um desenvolvimento industrial, ele fez toda uma reforma ali em Paris, ele reformou toda a cidade, fez um monte de construções novas, pô, a cidade ficou um brinco, aí o cara reformou as escolas, pô, todo o ensino napoleônico todo novo, um código civil, um banco, a França crescendo, se expandindo, faltava expansão militar. Então Napoleão começou uma expansão territorial por toda a Europa, né? Vocês estão vendo aqui a França, e aí vocês têm aqui no mapa, ó, a França e suas possessões diretas, ele dominou aqui, ó, a Bélgica, a Holanda, dominou aqui parte da Espanha, dominou aqui, ó, parte também da Itália, parte aqui, ó, da Europa Oriental, e havia também os países que eram oficialmente dependentes de Napoleão, que eu vou explicar daqui a pouco o que é isso. O Grão-Ducado da Varsóvia, a Suíça, o Reino de Nápoles e a Espanha. Então, através da sua expansão militar, o exército napoleônico ele era muito forte, né? Era um exército muito bem feito, muito bem treinado. E aí Napoleão começou a dominar todos esses territórios aí. O que está em amarelo, as possessões diretas, e o que estava em branco eram os países dependentes dele. Napoleão, inclusive, era muito conhecido por ser uma pessoa nepotista, né? Ele dominava os territórios, ele colocava parentes dele, né, para administrar esse território, como foi o caso da Espanha. O que aconteceu na Espanha? Napoleão estava indo dominar Portugal, eu vou explicar já por quê. E nessa passada para Portugal, ele pediu autorização para os espanhóis para passar, e aí o rei da Espanha falou, tudo bem, pode passar, pô, o exército francês na tua porta ali, Napoleão, tu vai falar o quê? Não, não pode. Ele autoriza, aí acho que Napoleão na hora pensou, tipo assim, porra, já tô aqui, por que não dominar a Espanha também? E aí dominou a Espanha e colocou o irmão dele no poder, né, o José Bonaparte. Então, Napoleão era muito nepotista, os grandes cargos da administração francesa eram exercidos pelos seus familiares, aqueles que ele colocava como rei e regente eram todos seus familiares. Então, Napoleão liderou toda uma expansão militar que fez com que ele dominasse todos esses territórios aí, praticamente quase toda a Europa Ocidental e boa parte aí da Europa Oriental. O exército napoleônico, ele era muito forte, mas ele tinha um ponto fraco, que eu vou falar já já, que inclusive foi a grande derrota dele. O grande problema com Napoleão é que ele não conseguia invadir a Inglaterra, porque se vocês estão olhando aqui, a Inglaterra é uma ilha, né? Então não tem como Napoleão invadir ela com seu exército por terra, ele precisava invadir por mar. Só que você é um aluno muito estudioso, você está lembrando da aula de revoluções inglesas, sabe muito bem que a Inglaterra tinha, né, a melhor marinha do mundo, né, consolidada lá por causa dos atos de navegação do Oliver Cromwell. Então Napoleão sofreu sucessivas derrotas ao tentar invadir a Inglaterra. A derrota final foi aqui, ó, um pouquinho longe, né, foi aqui no Estreito, na Batalha de Trafalgar, em 1805, quando ele foi oficialmente derrotado pelo almirante Nelson, né, um almirante inglês. E aí, por isso, Napoleão decidiu, então, que ele faria diferente, né? Ele decidiu que ele instituiria uma parada que ficou conhecida, está aí desenhada no mapa, o tracejado roxo, o bloqueio continental, numa ideia de proibir os países da Europa de comercializarem com a Inglaterra. Então Napoleão literalmente tentou matar os ingleses de fome. Esse era o plano. Eu vou impedir todo mundo de comercializar com a Inglaterra e no final das contas a Inglaterra vai ficar fraca. Quando ela estiver fraca, eu invado e acabo com a situação. Isso, inclusive, refletiu muito na história do Brasil, porque Portugal desrespeitou o bloqueio continental e aí Napoleão invadiu o território português, né? E aí fez com que em 1808 a família real tenha vindo para cá, iniciado o período joanino, toda aquela história que vocês já conhecem. Mas
A grande derrota de Napoleão não foi nem a Inglaterra, ele nem conseguiu dominar a Inglaterra, mas a parada mesmo foi o seguinte, o cara começou a ter que lidar com uma série de coligações europeias, da Áustria, da Prússia e da própria Rússia, que tentavam a todo momento destronar o seu governo, porque não podiam permitir essa ascensão burguesa. E aí, por isso, Napoleão invadiu a Rússia, né, numa tentativa de dominar o território. Só que a Rússia, cara, é um território gigantesco, um território muito grande. Então os russos olharam e falaram, putz, a gente não tem como derrotar o exército napoleônico no pau a pau. Não dá, os caras são mais fortes. Então os russos começaram uma parada chamada tática da terra arrasada. O que é isso? Eles começaram a recuar dentro do território. Eles iam recuando e ao mesmo tempo que eles iam fazendo esse recuo, eles iam destruindo as plantações, envenenando os rios e destruindo as casas. E aí, quando o exército napoleônico chegasse ali, eles não iam ter como se abastecer de comida, de água e nem se abrigar. Por quê? Porque os russos conheciam a geografia do seu território e o clima, e sabiam que era questão de tempo e um tempo curto para o inverno chegar. E, meu irmão, o inverno russo, ou você é russo ou você não sobrevive. É parada de menos 30, menos 40 graus. É muito rigoroso. Então, qual foi o plano deles? A gente recua até o inverno chegar. Quando o inverno chegar, ele vai ajudar a gente. E o inverno chegou. Ele chegou e o exército napoleônico não conseguiu resistir às baixíssimas temperaturas. Obviamente que essas baixíssimas temperaturas aliadas à falta de comida, abrigo e água. E isso não deveria faltar. Por quê? Um exército tem que prever determinadas situações. E essa era a grande fraqueza do exército napoleônico. A vaidade. Napoleão tinha um exército tão forte que ele acreditava fielmente que ninguém poderia derrotar o exército dele. E aí, por isso, o exército de Napoleão, se ele calculasse que a invasão demoraria 3 semanas, o exército ia levar comida, roupa e água para 3 semanas. Não levava para 4, não levava para 5, 3. Exatamente isso. Napoleão, ele tinha plena consciência de que seu exército era muito forte. Então ele acreditava que ninguém podia derrotar. Então essa vaidade de achar que era uma pessoa completamente impossível de ser derrotada, essa vaidade de fazer com que o exército levasse sempre as coisas na conta, né? Nem a mais, nem um pouquinho a mais, calculando um pouquinho mais de tempo de batalha, Napoleão fazia. Então chegou o exército, ele não tinha provisões suficientes, ao mesmo tempo que não tinha de onde tirar essas provisões porque os russos tinham destruído tudo. Resultado, Napoleão voltou com o rabo entre as pernas. Voltou com o rabo entre as pernas. Seguinte, o exército napoleônico foi para a Rússia com mais de 600 mil homens e voltou com um pouco mais de 100 mil. Mais de 500 mil de franceses morreram na invasão da Rússia. Aí a galera volta agora para a França com o rabo entre as pernas. Quando chega na França, Napoleão já não tem mais o mesmo apoio da população, já não tem mais o mesmo apoio da política francesa e as coligações europeias, Inglaterra, França, Rússia, Áustria, Prússia, estão muito mais fortes, invadem, Napoleão foi derrotado. E aí, nessa derrota de Napoleão, ele foi exilado aqui, ó. Vou circular para vocês, na ilha de Elba. Aqui ele ficou exilado. Mas é aquilo, Napoleão... Vou passar aqui o slide, perdão, rapidinho. Ó, aprende aqui rapidinho, depois grava aqui o Waterloo, que eu vou falar melhor de Waterloo, mas enfim. Mas é aquilo, embora Napoleão tenha perdido o apoio de boa parte, né, de alguns setores, outros continuaram bem fiéis a ele. E isso permitiu com que algumas partes do exército conspirassem para que Napoleão retornasse de Elba para a França. Isso, inclusive, é o enredo de das histórias mais famosas aí da literatura e do cinema, o Conde de Monte Cristo, né? O personagem principal, o Edmond Dantès, analfabeto, foi preso justamente por trazer para a França uma carta do Napoleão em Elba, sem saber o conteúdo da carta. Mas, enfim, Napoleão retorna após o seu exílio em Elba. E aí tem até uma história muito curiosa que quando ele chega na França, é mais uma lenda popular, mas tem essa lenda de quando ele chega na França, o exército foi lá para prender ele, e quando chegaram para prender, Napoleão puxou a espada e falou, aqui está o seu imperador, prendam-no se assim quiserem. E aí o exército teria abaixado as armas, Napoleão já tomou comando ali mesmo, foi para Paris, chegou em Paris e reassumiu o governo. Porque aquilo, embora Napoleão estivesse preso, a instituição mais fiel a ele
Era o exército. O exército que tinha tido uma derrota significativa, sim, mas um exército que venceu muitas batalhas com Napoleão. Ele era um general de guerra, era um general que tinha vencido na Revolução, um general que tinha vencido no Império, no Consulado, era um general famoso, né? Napoleão, inclusive, ele conseguiu o crescimento das suas patentes numa batalha em que todos os oficiais foram morrendo, até o momento que alguém olhou e falou: quem é o oficial de maior patente aqui para comandar? E quando olhou, era um garoto. Deram poder para esse garoto foi lá, tomou a frente, venceu a batalha. Então Napoleão já era um general com 24 anos de idade. Então ele era um cara respeitado dentro do exército e o exército não deixou de ser napoleônico. O exército deu as bases e ele de novo tomou o poder na França. Mas, infelizmente, esse governo, quer dizer, infelizmente, não sei, esse governo durou pouco tempo, ficou conhecido aí como o governo dos 100 dias, né? Governo dos 100 dias, Napoleão governou depois do seu retorno do exílio em Elba, mas, embora o exército o apoiasse, esse exército já estava enfraquecido, a França não estava economicamente bem e essa população não conseguia dar tranquilidade para isso. Resultado, as coligações europeias da Áustria, Prússia, Rússia e Inglaterra invadem novamente o território francês até que Napoleão foi oficialmente derrotado em 1815 na Batalha de Waterloo, que fica na Bélgica. Depois da Batalha de Waterloo, Napoleão foi levado para um exílio na ilha de Santa Helena, que era uma ilha que ficava sob fiscalização inglesa. Obviamente, tinham botado primeiro em Elba, só que, Elba pertinho ali da França, inclusive administrada parte pelos franceses. Ele olhou, deu merda. Agora bota em Santa Helena, que era a administração inglesa. E aí, no final das contas, Napoleão ficou lá até a sua morte, né? Napoleão nunca mais conseguiu sair do exílio. Morreu ali pelos anos de 1820. Inclusive, algumas teorias da conspiração alegam que Napoleão teria sido envenenado, né? Essa imagem aí final da derrota dele na Rússia, né? O exército voltando no frio, o exército voltando derrotado, ou como eu costumo dizer, com o rabo entre as pernas. Então, Napoleão passou o resto da sua vida exilado na ilha de Santa Helena. E aí que houve o grande problema, né? Que a gente vai falar melhor nas nossas próximas aulas. Porque, para terminar, o que representou, então, o governo napoleônico dentro da França? Representou a consolidação das instituições burguesas que foram criadas na Revolução Francesa. E a consolidação dessa burguesia se deu através do Código Civil Napoleônico, a criação do Banco da França e, principalmente, a ideia do incentivo à industrialização. Esse incentivo à industrialização junto ao Código Civil, que trazia aí uma França mais laica, que afastou a Igreja do Estado e trouxe aí a garantia da propriedade privada, a industrialização e todo um crescimento da classe burguesa. Mas tudo isso ficou ameaçado com o fim do governo napoleônico. Ainda em 1815 foi estabelecido o Congresso de Viena. No Congresso de Viena houve uma restauração monárquica. O Congresso foi liderado pelas 5 grandes potências: França, Áustria, Prússia, Rússia e Inglaterra. Inclusive, Dom João participou aqui, com Portugal, até na época ele levou o Brasil a Reino Unido de Portugal e Algarves para poder participar do Congresso. E aí, esse Congresso tinha alguns conceitos: restauração e legitimidade. Então, o objetivo do Congresso era restaurar as monarquias que tinham sido destituídas pela Revolução Francesa ou por Napoleão. Legitimidade porque, de fato, restaurar a quem elas eram de direito. Então, a França retornou a ser uma monarquia numa tentativa de retomada do absolutismo. Não só a França, Portugal, Espanha, todos os outros reis que haviam sido destronados. Então, ela é baseada em restauração, legitimidade e segurança. E aí o Congresso de Viena criou a Santa Aliança. A Santa Aliança, que era uma coligação formada por Áustria, Prússia, Rússia e França. A Inglaterra não participou por causa da independência da América Espanhola, porque a Inglaterra era a favor da independência para poder vender os seus produtos industrializados. Mas, enfim, a Santa Aliança que tinha um objetivo bem simples: controlar militarmente qualquer rebelião liberal e qualquer rebelião que se parecesse com a Revolução Francesa, qualquer rebelião que tentasse fazer aí a independência de algum país. E aí, isso representou uma tentativa europeia de retomar a situação que existia antes da Revolução Francesa. Mas a gente está falando de uma Europa que agora consolidou as suas instituições burguesas. Uma Europa que não aceitaria isso
com tanta facilidade quanto se pensou que seria aceito. E aí, por isso, no século XIX, ocorreram várias revoltas liberais dentro da Europa para justamente tentar frear esse crescimento monárquico, essa tentativa de retorno ao antigo regime, ao absolutismo, como foi a Primavera dos Povos, lá em 1848, a independência da Grécia, a Revolução Liberal do Porto em 1820 em Portugal. Mas isso é assunto para a gente falar nas próximas aulas. Tranquilo? Espero que a aula tenha sido boa para vocês, tenha ajudado vocês a entender um pouquinho por que o governo desse cara, do Napoleão Bonaparte, ficou tão famoso na história, por que ele é essa figura tão importante. E aí, inclusive, deixar claro que Napoleão consolidou tudo aquilo, aquelas instituições burguesas que haviam chegado na Revolução Francesa. Show? Beijo!